Olá pessoal, eu sou o professor Amaury e eu vou lecionar a disciplina de técnicas de iluminação para vocês. Ela tem a carga horária de 2 aulas semanais, né, presencial, e 4 aulas à distância. Então, o que nós vamos observar nessa disciplina? Basicamente são técnicas de iluminação, né, para foto e vídeo. Então a gente vai aí trabalhar com alguns conceitos de formação de luz e cor, né? A gente vai ver algumas técnicas básicas de iluminação, né, para foto e vídeo. A gente vai analisar bastante o material prático aí, nós vamos ver, analisar o material de como que a gente utiliza a luz, né, para exposição em foto e vídeo. A gente vai ver aí algumas questões de flash, né, o uso do flash, em quais situações utilizar, como utilizar ele, né, de uma maneira mais adequada. E aí a gente vai ver também os tipos diferentes de cenários que a gente utiliza a iluminação para foto e vídeo, né? A gente vai trabalhar com alguns croquis, aí eu vou fornecer para vocês alguns croquis com posicionamento de luz, né? Como é que a gente consegue os efeitos. E aí esses efeitos a gente vai tentar trabalhar tanto para foto e vídeo de uma maneira um pouquinho mais prática, né? Na medida do possível. Então a gente vai ver aí diferentes aplicação da luz para diferentes produções audiovisuais. Bom, vamos trabalhar alguns conceitos sobre luz aí primeiramente, né? Todo mundo sabe que a luz ela é um tipo de energia eletromagnética, né? Que ela é irradiada então por uma fonte de luz, né? Basicamente um teste que a gente pode fazer bem bobinho, né? É que se qualquer objeto que você queira enxergar em qualquer ambiente, é necessário a presença da luz. Se você retirar a luz, o que vai acontecer? Você não consegue observar nenhum objeto. Então, o primeiro conceito é a presença da luz, ela é fundamental para trabalhar a foto e o vídeo. E ela é uma energia que ela se reflete nos objetos, né? Ela é propagada pela fonte e ela reflete nos objetos e essa reflexão ela vem até os nossos olhos, né? Os nossos olhos são os que captam essa fonte luminosa. Esse espectro de luz ali que a gente comentou no slide anterior, ele é formado por frequências, né, de radiação da luz. São diferentes frequências. E essa diferença aí de frequências é o que produz as cores, né? Como a gente observa ali no gráfico, né? As cores são formadas por esses diferentes espectros de irradiação da luz. O que diferencia uma cor da outra? São essas frequências, que a gente também pode dizer que são velocidades, né? São velocidades diferentes de radiação da luz. Então, a gente observando ali ó, no gráfico, né, a gente observa que a cor branca que a gente enxerga, ela é a reflexão total da fonte de luz. Quando a gente observa, então, um objeto branco, uma superfície branca, é porque essa superfície ela está refletindo a totalidade da luz, né? E logo ao lado ali a gente observa o espectro de luz azul, né? O que acontece? Aquela superfície ali que está sendo irradiada à luz, né? Ela vai reter, ou seja, ela vai absorver alguns espectros de luz, né? Ela tem ali na sua superfície pigmentos que não permitem a reflexão de alguns espectros de luz e ela permite a reflexão de outros, né? Então ali uma superfície azul ela tem uma substância, um pigmento que permite a irradiação do espectro de luz azul, assim como a verde, a vermelha, né? Então a luz branca ela é a radiação total, né, da fonte de luz, e a cor preta, né, se assim a gente pode dizer, porque na física a gente diz que a cor preta ela não é uma cor, e sim uma ausência de cor, ou melhor dizendo, ausência de reflexão da luz. Então ela é oposta ao branco, né? Então a cor preta, né, uma superfície de cor preta, ela absorve totalmente a irradiação da luz. Então, ela não permite a reflexão.
primeira diferenciação que a gente tem entre os tipos de luz é a luz de flash e a luz contínua. Basicamente, o que diferencia eles é o seguinte: a luz de flash ela é acionada somente na hora da foto, né? E a luz contínua ela fica permanente, ela está sempre ali acionada. Existem vantagens e desvantagens para cada uma delas, é que a gente vai ver ao longo do curso, mas basicamente algumas delas são: a luz do flash ela é bem mais econômica e muito mais pontual, né? A gente consegue direcionar melhor a luz do flash. E a luz contínua, né, ela tem ali a vantagem de estar sempre presente, não só na hora de acionar a foto ou o vídeo, né? Mas em compensação ela tem um gasto muito maior, né? O consumo de energia, de radiação é muito maior para a luz contínua. Outra diferença que nós temos ali é a questão de luz para foto e vídeo, né? A gente chama de luz dura ou luz difusa. Alguns chamam a luz difusa de luz suave também. Basicamente a diferença entre elas, como a gente pode observar ali no slide, né, nas fotografias, a luz dura ela proporciona uma sombra, um sombreado ali bem mais nítido, né? A gente consegue observar bem ali os limites de diferença de frequência de luz na projeção da sombra. E no próprio objeto ali a gente consegue observar bem o limite ali entre as cores e a projeção da sombra. A luz difusa, por sua vez, ela proporciona uma sombra ali, um sombreado bem mais suave, né? A transição de luz ali entre as cores e a sombra no objeto, ela é bem mais suave também, né? Então a gente observa ali no slide anterior, né, a projeção da luz dura e a luz difusa no objeto. E aqui nesse slide a gente observa ali a diferença que cada luz proporciona num rosto. Então a luz dura, ela projeta ali uma luz realmente bem mais nítida, né, da sombra, tá? E a luz difusa, ela deixa bastante suave essa transição entre cores ali e o sombreado. Ela delimita bem menos a questão da sombra. Lembrando que não existe um que seja melhor ou o outro, só são observações diferentes ali, são resultados diferentes que a gente obtém com esses tipos de luz. Então aqui nesse slide a gente consegue observar bem ali, fácil, a diferença entre a luz dura e a luz difusa, né, na projeção da sombra. Então o objeto ali colocado à frente da luz, né, da fonte de luz, com a luz dura ela proporciona uma projeção bem maior e bem mais nítida da sombra, né? A gente consegue observar ali quase que uma cópia do objeto ali na projeção da sombra. E na luz difusa ela fica quase que parcialmente ali projetada, né? O resto ela vai se difundindo ao longo ali do ambiente, né? Então a gente observa ali uma diferença bem grande entre um tipo de fonte de luz e outra. Agora a gente vai observar ali algumas técnicas de iluminação, né, sempre projetadas ali no rosto, né, de algum modelo. Esse primeiro é o tipo de fonte de luz aqui, a gente chama ele de luz principal ou luz modeladora, né? Pela descrição ali a gente pode observar que geralmente a gente posiciona essa fonte principal, né, de luz sempre a um ângulo de 30 ou 40 graus em relação à linha da lente. Então, se a gente tem uma lente projetada ali frontalmente para o rosto do modelo, né, a gente vai posicionar essa fonte de luz principal acima, né, sempre num ângulo, formando um ângulo de 30 ou 40 graus mais ou menos, né? Tudo isso para a gente tentar simular a incidência de luz natural, né? Na segunda foto ali do modelo, a gente observa que a fonte de luz está colocada quase que perpendicularmente, né, à posição da lente, lateral, mas quase que num ângulo igual ali, né, perpendicular. Tá? O que acontece? Esse não é muito recomendável porque ela vai ali formar a projeção da sombra bem longa, né?
Não que você não possa utilizar esse tipo de luz, né? Mas você observa que ele vai provocar ali como resultado a projeção de sombras bem longas, né? Como a gente viu ali no slide anterior, né, caso aconteça da incidência da luz, o posicionamento da luz principal estar quase perpendicular ali ao rosto do modelo, né, a gente vê ali na primeira foto que ela provocou aquela sombra longa, né. Para tentar amenizar isso, a gente pode usar então a luz secundária ou auxiliar, né. E alguns conhecem ela também como luz de preenchimento. Então a gente coloca ali uma segunda fonte de luz, também frontalmente ao rosto do modelo, né? Mas quase que formando ali também um ângulo de 90 graus em relação à luz principal. Só um detalhe, né? Essa luz secundária ela tem que ser ali bem a potência ela tem que ser bem menor do que a luz principal, né? A gente quer ali provocar uma compensação e não um segundo efeito, né? Então a gente tem ali como objetivo reduzir um pouco essa densidade ali da luz, da sombra, aliás, provocada pela luz principal. Então a gente vai tentar amenizar a projeção daquela sombra que ficou muito longa. Outra técnica que o pessoal utiliza bastante, né, a gente chama de spotlight ou contraluz. Alguns aí chamam essa técnica de luz de cabelo, né? Por quê? Ela vai incidir ali a luz, a iluminação, ela vai provocar um efeito principalmente ali nos cabelos. Mas essa técnica ela pode variar bastante, né? Ela pode ser posicionada ali superiormente, né, na parte superior da nuca da pessoa ou às vezes até para baixo ali, né? Mas basicamente a posição normal dela é formar um ângulo de 180 graus em relação à luz principal, né? E a gente vê ali que ela dá um efeito bem diferente, né? Ela provoca, traz um resultado bastante diferente quando é aplicado. E aqui a gente tem a luz de fundo, né? Que a gente chama também lá de inglês em backlight. Muita gente confunde esse backlight com o spotlight, que é aquela luz de cabelo, né? A gente observa aqui na foto que ele tem ali ó, a luz de spot aplicada, né? E ali no segundo exemplo a gente já vê o backlight funcionando, né? O que acontece? Ele é aplicado ali para trazer, para ressaltar alguns objetos de fundo ou de repente alguma forma, né? Ele dá um efeito um pouquinho diferente, né? Vai preencher ali com formas e luzes um pouquinho mais e geralmente ele é posicionado na lateral, né, contrária à luz principal e projetada para o fundo. Só um detalhe, né, se ela for muito forte, né, a intensidade dessa luz de fundo ali, o backlight for muito forte, ela tem que ser colocado afastado do modelo. E outra técnica que o pessoal gosta de usar bastante é usar o rebatedor, né? Rebatedor ele pode ser utilizado ali de diferentes formas e uma das formas é a gente utilizar ele como uma outra fonte de luz, né? Como a gente vê ali na ilustração, ele está sendo usado como uma luz secundária, né? Então ele está rebatendo a luz principal, servindo como se fosse uma luz secundária. Isso também pode ser feito, né? O pessoal utiliza ele para colocar num posicionamento perpendicular, né? Ou se vem uma fonte de luz acima da cabeça do modelo, ele pode ser utilizado ali na parte inferior, né, do rosto. Então ele tem diferentes tipos de aplicação. Então, pessoal, como atividade ali à distância, né, para aquelas 4 aulas não presenciais, eu deixei uma atividade aqui para vocês produzirem algumas fotos, né? Claro, na medida do possível, vocês vão tentar produzir essas fotos com o celular e utilizando a luz contínua, não utilizar o flash, né? O que nós vamos tentar fazer? Reproduzir essas técnicas de iluminação, né? A luz primária, né? A luz principal, a secundária, a luz de fundo, né?
o Spotlight e as outras técnicas ali, né? Óbvio, tudo de maneira bem simples, né? Sem se preocupar muito com a questão de qualidade, né? Ou de estética, é mais com relação à técnica mesmo, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou estar disponível ali, pode mandar e-mail ou pode mandar mensagem ali pelo WhatsApp, né, pelo grupão ali que a gente formou. Vocês podem estar enviando mensagem para mim se tiver alguma dificuldade. Ok, gente? Sexta-feira eu vou tentar até sexta-feira produzir ali um vídeo de como a gente pode produzir esse material, né? Eu vou tentar ali pegar alguns vídeos e fazer eu mesmo de como a gente pode montar esse layout ali de luz, né? De uma maneira mais fácil até, de uma maneira mais caseira para a gente fazer essas fotos, né? Então eu vou deixar essa atividade aqui para outra semana para a gente de repente postar ali online, né? E para a gente poder ir conferindo como é que está o desenvolvimento das técnicas dessa disciplina. Ok, gente? Então, é isso daí.